Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui no meu canal para postar mais um vídeo sobre uma visão. Já tem alguns vídeos aqui no meu canal sobre visão e visão em sonho, que o Senhor, pela sua misericórdia, tem me dado. Sei que eu não sou merecedora, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quiser. Então, se o Senhor me deu uma visão, principalmente uma visão agora que o Senhor me deu, que eu acho muito forte, eu creio que essa visão ela não tem que ser só para mim. Quando vocês ouvir, vocês vão entender. Eu tive essa visão, foi a semana passada, umas 10 horas da manhã, 10 e pouco por aí. Eu tinha levantado, fui ao banheiro, quando eu voltei, deitei só porque estava um pouco frio, mas já acordada. E assim que eu deitei, o Senhor começou a me mostrar, né? E nessa visão, o Senhor me mostrou 3 cenários nessa mesma visão. E o cenário ele se iniciou com uma lua de sangue. Eu, de repente comecei a ver a lua de sangue entre as nuvens, umas nuvens muito densas, como as nuvens quando fica prestes a chover, que fica bem escura e antes de chover. Então as nuvens estavam dessa forma e entre as nuvens ia passando a lua, só que era uma lua de sangue bem vermelha mesmo, que assustava. Para mim não era uma visão, eu só fui perceber que era uma visão um pouquinho depois. Então quando eu olhei para cima e vi a lua, eu falei, oxe, uma lua de sangue. Mas eu falei assim, nesse espanto, porque no meu pensamento, eu falei assim, eu acabei de ir ao banheiro, sei que é de dia, não é noite, por que eu estou vendo a lua? Aí quando eu fiz esse questionamento foi que veio o entendimento que eu estava numa visão. E aí quando veio esse entendimento, aí o Senhor passou para o próximo cenário. E o próximo cenário, eu olhei para o céu. Na verdade não é que eu quis olhar para o céu. Quando passou para o próximo cenário, a minha visão foi voltada para o céu, né? Não foi uma decisão minha olhar para o céu. E aí quando eu olhei para o céu, vinha algo como se fosse um meteoro. Nesse vídeo eu vou deixar foto, né, do que eu vi na visão. Só que era muito grande. E ela vinha e caía sobre a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Então, esse segundo cenário desse meteoro, eu sabia qual país estava caindo. A lua de sangue eu estava vendo, não foi me remetido num local específico, né? Mas o meteoro caindo foi sim me mostrado a Estátua da Liberdade. E quando ele veio, ele caiu sobre a Estátua da Liberdade. Eu vi a Estátua da Liberdade caindo, se despedaçou e caiu. Só que quando ela começou a cair, eu comecei a ouvir uma música, alguém cantando uma música na hora que a estátua estava caindo. Mas o que foi cantado ali só foi o refrão dessa música. E não tinha instrumento no fundo, né, da música, era uma música em capela, alguém estava cantando em capela. E eu lembro do refrão que só ficava repetindo, Estátua da Liberdade, só falava isso. Só que a forma que cantava era uma forma, eu não vou se dizer que é irônica, mas era uma forma tipo assim, cadê sua soberania, cadê o seu poder, cadê o seu engrandecimento? Agora foi ao chão. Foi mais ou menos dessa forma o tom da música, né? Eu não consigo cantar igual, eu só estou conseguindo cantar esse refrão para vocês saberem o que foi cantado, mas foi bem irônico. E aí a estátua terminou de cair no chão. Em seguida já foi para o terceiro cenário. No terceiro cenário eu vi 3 tornados, 2 enormes, só que o que estava no meio, ele não
furioso que na hora que eu vi, eu comecei a chorar. Eu senti medo na hora, né? Muito medo. Eu comecei a chorar, tipo, querer entrar em pânico. Era como se eu estivesse vivenciando. Então, nessa hora que eu comecei a entrar em pânico e chorar, veio algo meio que me sacudiu assim. Se recompõe, abra os olhos e veja. Então, quando isso aconteceu comigo, aí eu falei assim, tá bom, Senhor, ok, eu vejo. Aí é como se viesse uma força assim em mim e me manteve de pé e de olhos abertos. Até eu ver aquela cena ali, daqueles 3 tornados girando. Mas era uma fúria muito grande que eles estavam. E era tão grande que era como se eu fosse desse tamanho assim na frente deles. E esses eventos, eu não sei se ele aconteceu nos Estados Unidos ou era em outro local. Eu sei que foi logo após a queda da Estátua da Liberdade, que aconteceu antes. Só que eu não sei se foi lá nos Estados Unidos ou foi em outro local. A sensação era que era lá nos Estados Unidos que isso aconteceu. Agora, eu não posso precisar com certeza se era, porque o Senhor não me disse se que era. O evento da Estátua da Liberdade foi lá. Agora, os 3 tornados, eu não sei se ia acontecer lá, mas a sensação era que era lá também. E que ia ser logo após a queda da Estátua da Liberdade. Aí, terminou nessa última visão, e eu acordei em seguida. E eu acordei não, porque eu não estava dormindo. Eu voltei a si em seguida. E aí, quando eu voltei a si, abri os olhos, né, meio em pânico ainda com o que eu tinha visto, eu fiquei falando, Senhor, o que é isso? Que o Senhor quis mostrar? O que significa aquele questionamento de quando a gente tem uma visão ou um sonho em visão que a gente tem, que a gente sabe que veio do Senhor, que foi o Senhor que nos deu, o Senhor que mostrou. Então eu fiquei naquele questionamento e o primeiro questionamento foi, quando que isso vai acontecer? Não apareceu nenhuma data no céu e não apareceu nenhuma voz me dizendo será tal data. O que me fez entender é a proximidade do acontecimento, que não irá demorar. Porém, quando eu acordei, eu também falei assim, mas eu ainda pensei assim, a próxima lua de sangue será em 2027, porque eu tinha acompanhado, né, algumas luas de sangue e o povo sempre falou a próxima lua de sangue será em 2027, então estava isso na minha cabeça. Só que aí eu decidi, eu falei assim, eu vou dar uma pesquisada no Google para ver se realmente a próxima lua de sangue só será em 2027. E aí eu pesquisei. Quando eu pesquisei, não, vai ter uma lua de sangue agora em agosto, né? Se não me engano é 26, 27 de agosto, ou é 27 ou 28 de agosto, é uma dessas 2 datas. Mas vai ter ainda a última agora em 2026, que vai ser visível aqui no Brasil. Eu acho que é na América, não sei se é América Latina, né, que fala. Não vai ser em o mundo inteiro, mas vai ser uma boa parte, né? Inclusive nos Estados Unidos vai ser visível, e no Brasil também. Aí foi que eu vim entender que vai ter mais uma lua de sangue. É claro que eu não estou dizendo que será essa lua de sangue, né? Por que eu fui pesquisar? Porque o que eu senti é que esses eventos iriam se desencadear após a lua de sangue, no meu entendimento. Possa ser que eu esteja errada, né? Porque às vezes Deus dá uma visão e às vezes Deus dá certinho um após o outro, naquele cronograma correto, e às vezes o cronograma não importa, né? Então eu não sei o que vai acontecer primeiro. Mas como a lua de sangue será já agora em agosto, meio que a sensação é como se a lua de sangue fosse uma marcação de uma data, né? Do início dos próximos eventos que irá acontecer. Então, a minha sensação é que acontecerá a lua de sangue e logo depois esses eventos, né? Agora, a data, se será logo após a lua de sangue imediatamente ou irá demorar 1 ano, 6 meses, 4 meses, isso eu não sei, né? Possa ser que seja a lua de sangue agora e esse próximo evento acontecerá ainda final de ano que vem, 2 anos, isso aí eu não posso precisar, não estou dando data. Por que eu estou divulgando essa visão? Primeiro, porque foi uma visão acordada, não foi um sonho. Não estou tirando mérito de sonho, porque o Senhor já me deu várias visões em sonho que aconteceu.
Não estou tirando mérito, mas uma visão acordada um pouco diferente, né? A gente sabe que o Senhor trouxe a gente ali naquela urgência de uma visão acordada para que a gente veja, né? E o Senhor me deu com um cronograma, um evento após o outro, muito nítido, né? Primeira lua de sangue entre nuvens densas e escuras, e depois ali a Estátua da Liberdade sendo jogada abaixo pelo meteoro, e logo depois os 3 eventos dos tornados, né? Então, tipo assim, foi 3 eventos, um seguido do outro. Então, como que essa visão não tenha um significado e não tenha uma importância para ser contada? Se o Senhor mostrou, é porque Ele quer que seja contada e que sirva de alerta, né? E eu fiquei me perguntando, Senhor, isso acontecerá nos Estados Unidos? Por que o Senhor me deu esse sonho, eu aqui sendo brasileira, né? Eu tenho um canal que não tem alcance nenhum, né? Não é um canal grande onde eu iria postar e ter um alcance, né? Eu só sei que eu teria que falar, que eu teria que divulgar. Eu não ia conseguir falar boca a boca com as pessoas, até porque boca a boca eu só ia falar com alguém aqui no Brasil e seria pouquíssimas pessoas, né? Então, a única forma seria realmente postar no meu canal. Só que aí depois veio um entendimento, né, desse vídeo ser cedido a um canal maior, né, que o irmão aí está recebendo esse vídeo. Eu não sei se Deus deu essa missão para que ele divulgasse, só veio dentro de mim que fosse para ele. E eu sigo vários canais grandes, né, mas veio o desejo, eu creio, com a direção para ele, né. Esse vídeo está no meu canal também. No meu canal tem outros vídeos de visões em sonho e também de visão acordada que o Senhor me deu. Os irmãos que estiver assistindo, se quiser ver, pode ver. O irmão do dono desse canal, se quiser divulgar, também fica à vontade. Enfim, essa é a visão que o Senhor me deu. Eu creio que tem uma grande importância para nós cristãos saber. E eu creio que o Senhor, ele tem esse amor, essa misericórdia para conosco, de nos falar o que ainda vai acontecer, para que a gente venha nos preparar. A gente sabe como é que estão os países, o mundo em aflição. O mundo está em dores de parto. Só que as dores de parto, para mim, eu não considero dor de parto como muitos cristãos consideram. Hoje, se a gente for falar para alguns cristãos que nós estamos em dores de parto, eles entenderão que nós estamos nas dores de parto desde o princípio, desde quando Jesus ressuscitou e subiu, a gente já ficou em dores de parto, mas eu não creio dessa forma. Dores de parto, ela não dura uma vida inteira, né? Eu sei que o tempo para nós e para Cristo é diferente, eu sei disso, né? O que para a gente pode estar longo, demorar, para Cristo é como se fosse um dia ou uma hora, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque Cristo, em Mateus 24, o Senhor falou em dores de parto, o Senhor falou muito bem explicado, o Senhor falou sobre eventos que iriam acontecer, mas que ainda não era o fim, e também sobre eventos que iriam acontecer, mas que já seria início da tribulação. E o que a gente tem que entender, a diferença da grande tribulação, que às vezes a gente pega e coloca tudo num balaio só. Mas a grande tribulação, ela tem 2 etapas, e isso é muito importante a gente entender essa diferença, né? Eu sei que um cristão não precisa ser um mestre em escatologia, né? Doutorado, mestre, não precisa. Ele só precisa ler a Bíblia e procurar entendimento sobre ela. A tribulação, se ela já é dividida em 2 partes, ela não é grande tribulação desde o princípio. A primeira parte, ela é período tribulacional, que é onde que eu considero dores de parto. E a última parte, que é a grande tribulação, que já é o parto. Nós somos mulheres, a gente entende, antes do parto, do ápice do bebê nascer, vêm as contrações, que são as dores de parto. Só que essas contrações que a gente sente, ela não demora vários dias, a não ser que você tenha um problema de saúde, mas o normal é em horas, né? Você começa de manhã, às vezes à tarde você já ganhou, tem mulheres que varia muito mais rápido, não é? Então não é um tempo grande. Então é por isso que eu considero que as dores de parto é período tribulacional e a grande tribulação. O tempo antes do período tribulacional é a tribulação do dia a dia, né? É a graça.
até porque a gente viveu muito tempo na graça. Eu creio que a gente ainda está no tempo da graça, mas que esse tempo da graça está se esgotando, está na última gota. E que a gente está entrando agora realmente nas dores de parto. Já entrou nas dores de parto, né? E ela está se intensificando, porque as dores de parto, ela vem a contração, e cada contração ela vem maior do que a outra. Ela tem a pausa daquele alívio, e em seguida ela vem enorme. Então a gente tem que entender sobre o que é uma dor de parto e sobre o momento que a gente está vivendo. Então, o Senhor me deu uma visão em sonho que, no meu entendimento, complementa esse, que está no meu canal, onde o Senhor falava sobre as tormentas. E o Senhor me falou nessa outra visão que Ele mandou olhar para cima e tinha nuvens densas também, como se fosse chuva. E eu procurava me abrigar num posto de saúde, e ali o Senhor me falava que eu tinha que dizer para aquelas pessoas que estavam no posto de saúde esperando atendimento médico, que aquilo que estava acontecendo no céu, aquelas nuvens densas, eram tormentas. E logo após essas tormentas, iniciava-se a grande tribulação. Foi isso que eu ouvi. Então, eu acho que complementa, porque o Senhor não falou em palavras nessa visão, o Senhor só me mostrou imagens, né? Então, a gente está vendo o que está acontecendo nesse país no qual, né, foi mencionado, né, da Estátua da Liberdade. Então, está um conflito, ele está em conflito, né? Então, pode acontecer coisas grandes nesse país e já, e para já. Às vezes as pessoas estão pensando que o que está acontecendo, né, a guerra, está prestes a terminar. Mas se você estudar um pouco a Bíblia e entender que os eventos que a gente está vivendo não é um evento comum e qualquer, mas sim um evento de fim dos tempos, de cumprimento da palavra do Senhor, vai entender que provavelmente essa guerra não vai acabar de uma vez. Talvez ela está tendo uma pequena pausa para um próximo grande evento. A dor de parto é assim. Ela vem uma dor, dá uma pausa daquele alívio, mas o próximo dor que vem é maior. Então, talvez seja uma pausa para um grande evento muito maior do que esse que já está acontecendo. E entenda, tudo que está acontecendo hoje, do que atinge um país, normalmente está atingindo todos os outros. E se eu aqui no meu país fui avisada sobre isso, sobre o que vai acontecer em outro país, é porque o que vai acontecer nesse país vai atingir também o meu, vai atingir também a mim, nós cristãos. Mas o ápice dessa visão é para todos nós, mas principalmente nós cristãos, que estamos esperando a volta do Senhor. O que o Senhor está nos dizendo é que os eventos estão se intensificando, a hora final está chegando e que é para a gente acordar. Só que eu digo uma coisa, meus irmãos, principalmente para os pré-tribulacionistas. Eu não sou contra pré, mid ou pós. Não é isso que vai salvar. Mas o ser pré, mid ou pós e ficar agarrando nisso, agarrando mesmo assim de verdade, tipo, eu vou subir antes de tudo, vai ser... Se você ficar agarrando realmente isso, você pode ficar pelo caminho. Eu vou te dizer por quê. Os pré é um dos que vai ser muito mais decepcionado. Porque os pré, eu fui criado congregando numa igreja pré. E o meu ensinamento foi, a gente não vai passar por nada. Quando eu comecei a estudar a Bíblia mais profundo, eu fui entender que não é bem assim, né? Não existe lugar nenhum na Bíblia onde realmente bate o martelo que diz que será pré. Não existe onde bate o martelo que será mid. Só que existem muitos versículos na Bíblia que nos orienta o pós. Mas isso quer dizer que será pós? Não, isso não quer dizer que será pós. Só que também o pré também não diz que é. Então, se a gente não tem essa certeza, por que se apegar no pré, no mid e no pós? Não é bom. O que a gente tem que fazer é se preparar para qualquer evento, para qualquer situação, para a gente viver. Um exemplo, eu estou me preparando para o pior. O que é pior? Eu viver coisas terríveis antes de Jesus voltar. Eu estou me preparando para viver coisas terríveis para ver o anticristo. Eu estou me preparando para isso.
Se o Senhor quiser vir arrebatar a igreja dele antes, eu estou me preparando para subir. Então, se ele quiser vir antes, é ele que quer vir, glória a Deus que assim seja. Só que se o Senhor não vir antes, eu estou me preparando para que eu não me enlouqueça, para que eu entenda que os cristãos do princípio sofreram, morreram, foram torturados. Por que eu sou melhor do que ele? Quando o cristão, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, ele também já estava na graça. Ele também já estava na graça. E a partir do momento que Jesus subiu, Jesus veio, pagou o preço, a gente começou a viver na graça. Se eles estavam na graça e passou por tudo que ele passou, por que eu também não vou passar? Por que só Israel merece sofrer? Ah, porque Israel desobedeceu? E nós aqui também não desobedecemos? Nós também não somos pecadores? Ou o Senhor agora faz a acepção de pecado? Não, para o Senhor é igual, pecado é pecado. Então, devemos entender que a igreja que a gente está vendo, no geral, a igreja, que se diz igreja de Cristo, ela não está limpa. Ela não está preparada para um arrebatamento assim. Segundo a Tessalonicenses, Paulo diz que a igreja não será arrebatada antes que a gente veja o homem do pecado. E muitos cristãos não estão preparados e nem quer de maneira nenhuma passar nada. Tem cristão que fala, na minha visão, muito orgulhosamente e soberbo. Ah, eu não mereço passar por isso, eu não vou passar por isso. Jesus não vai deixar. Meu irmão, menos orgulho. Que eu e você não somos nada, a gente somos pecadores. Somos alguma coisa porque Cristo nos amou primeiro, Ele quis nos amar primeiro, não porque a gente merece. Se for por merecimento, a gente não merece ser arrebatado, não. Merecimento, não. Se o Senhor nos arrebatar, por pura misericórdia. Mas eu te pergunto, a gente está preparado? Se a noiva tem que estar com os vestidos brancos, e o que eu estou vendo, a apostasia entre os cristãos. Gente, quando Jesus fala sobre apostasia, não é só do mundo, não, mas é principalmente sobre o povo dele. Como que irá acontecer a divisão do joio e do trigo? Como que essa peneira vai ser peneirado? A peneira é peneirado com tribulações, com coisas terríveis acontecendo. É onde Jesus fala que ele saberá quem serve a Deus e quem não serve. Outro versículo fala que bom será é aquele quando Jesus vier estará servindo daquela forma. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que a maioria vai estar uns dormindo, outros não estão entendendo nada. Ou seja, se não tiver um evento para apertar mesmo ali a igreja de Cristo, os que estão dormindo não vai acordar. E por Deus nos amar tanto, ser misericordioso e querer que a maioria se salve, o Senhor vai permitir o aperto para que a igreja dele acorde. Então, meu irmão, você que fica esperando arrebatamento sem passar por nada mesmo, reveja, leia a Bíblia de novo, não só ouça interpretações, procure interpretação no Espírito Santo. Gente, eu olho assim para a Bíblia, tem muitas passagens na Bíblia que é muito clara e não precisa de interpretação, principalmente Mateus 24. Mas no geral, o Evangelho de Cristo ele é simples, entendeu? Então vamos parar para pensar e entender por que o Senhor dá visão. É para nos prepararmos e despertarmos para pregar o Evangelho àqueles que precisam. O Evangelho tem que ser pregado até o último dia. Amém? Fique com Deus. Que o Senhor abençoe. Vamos nos despertar e ser menos orgulhosos. E vamos nos preparar para o pior. E se Deus quiser nos levar antes, que assim seja, glória a Ele. Mas se não, a gente não é merecedor mesmo não. Nós já temos a grande alegria de ter a salvação. Ok? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.